Okay, is this the last one? This is the last one. Okay, brother. Okay, brethren, we come now to the activities of the church, part 4. Muito bem, irmãos, agora vamos para a parte 4 das atividades da igreja. And to the topic of the 2 New Testament sacraments. E para o tópico dos 2 sacramentos do Novo In Testamento. this lecture, Nesta palestra, I'll give a brief introduction to sacraments in general, eu vou dar uma introdução geral sobre os sacramentos and then provide a simple overview of baptism. e um panoramazinho simples acerca do batismo. Now I'm going to go quick over baptism. Eu vou rápido acerca do batismo. We're all Baptists. Nós somos todos batistas. You will have the notes where I provide my arguments in favor of believers' Você baptism. tem as notas de rodapé, onde eu provejo os argumentos em favor dos batismos de crentes. But we'll spend a longer time tomorrow on the second sacrament, Mas a gente vai passar um bom tempo amanhã acerca do segundo sacramento. because I fear there's less understanding about that one. Porque eu penso que o entendimento acerca disso é um pouco menor. But we have to start first with an introduction to New Covenant sacraments. Mas vamos aqui para a introdução acerca dos sacramentos da Nova Aliança. And here I want to briefly suggest 5 things about the E sacraments. eu queria sugerir aqui 5 coisas Their acerca name, do nome, number, o número, importance, a importância, operation, a operação and relation to the word and prayer. e a relação com a palavra e a oração. Notice first their name. Primeiro, o nome. The word sacrament comes from the Latin word sacramentum, A palavra sacramento vem da palavra latina sacramentum, which simply means something sacred or used for sacred purposes. o que significa basicamente algo que é sagrado ou usado para propósitos sagrados. Oftentimes the word ordinance, Frequentemente a palavra ordenança, meaning something ordained or appointed, ou significando algo que foi ordenado, apontado, is preferred. é preferida. Thus the sacraments or ordinances Os sacramentos ou as ordenanças are activities appointed by Christ são atividades apontadas por Cristo and intended for sacred purposes. e com o propósito de coisas santas. Our confession says, Nossa confissão diz: baptism and the Lord's Supper batismo e a ceia do Senhor are ordinances of positive and sovereign institution são ordenanças de instituição positiva e soberana, appointed by the Lord Jesus, apontadas pelo Senhor Jesus, the only lawgiver, o único legislador, to be continued in his church para ser continuadas na sua igreja to the end of the world. até o final dos tempos. So as I said before, I think yesterday, Assim como eu disse ontem, sacrament and ordinance are synonymous. sacramento e ordenança são sinônimos. Their number. O número. The Protestant Church recognizes 2 sacraments, A igreja protestante reconhece 2 sacramentos: baptism and the Lord's Supper. batismo e a ceia do Senhor. This is in contrast to Rome, who acknowledges 7 sacraments. Isso vai em contraste com a igreja de Roma, que reconhece 7 sacramentos. Richard Mueller Richard Miller suggests 3 characteristics of a sacrament. sugere 3 características de um sacramento. 1, it must be commanded by God. Primeiro, o sacramento, para ser sacramento, ele deve ser ordenado por Deus. Do this in remembrance of me. Façam isso em memória de mim. Make disciples of all the nations, baptizing them. Façam discípulos em todas as nações, Number 2. batizando-os. It must have visible or sensible elements prescribed by God. E devem ter, em segundo lugar, elementos vistos e prescritos por Deus. Sacraments are visible and tangible representations of the gospel. Os sacramentos são representações visíveis, tangíveis do Evangelho. The preaching of the word presents the gospel to ear gate. A pregação da palavra, ela apresenta o Evangelho aos ouvidos. The administration of the sacraments presents the same gospel to eye gate. A apresentação do sacramento aponta ao Evangelho, fala do Evangelho aos nossos olhos. Without an external, Sem o externo, visible sign,
um sinal externo visível, there's no sacrament. não há sacramento se não for visível. Number 3, Número 3. it must apply and seal by grace Deve ser aplicado e selado pela the graça, promise of the gospel. de acordo com as promessas do This Evangelho. means as the gospel is symbolized in the sacrament, Na medida, ou seja, que o Evangelho é simbolizado no sacramento, when it's believingly received, quando esse sacramento ele é recebido com crença, com fé, it's a means through which grace is given. é o meio pela qual a graça é dada a nós. Sacraments are means of Os grace. sacramentos são meios de graça. Thus understood in this strict sense, E é entendido nesse sentido aqui restrito, according to these 3 elements, de acordo com esses 3 elementos. only baptism and the Lord's Supper qualify for New Covenant sacraments. Apenas o batismo e a ceia do Senhor são qualificados como sacramentos da Nova Aliança. Richard Mueller summarized the Protestant view of sacrament. Richard Miller, de novo, ele resume a visão protestante acerca do sacramento. Protestant orthodoxy defines a sacrament A ortodoxia protestante define um sacramento as a sacred action como uma ação sagrada, instituted by God instituída por Deus, that employs an external sign que inclui um sinal externo or element ou um elemento to confer on and seal to e que confere e sela believers by grace crentes pela the graça, promise of the gospel a promessa do Evangelho, for remission of sins and life eternal. pela remissão dos pecados e a vida eterna. Herman Bavinck gives a similar definition of a sacrament. Herman Bavinck dá também uma descrição semelhante. Thirdly, their importance. Terceiro, a importância. Sacraments, along with the Word of God and prayer, Os sacramentos, junto com a palavra de Deus e a oração, are means of grace. são meios de graça. Means of grace, Meios de graça, which I will deal with more fully in a following lesson, quando nós vamos ver esses meios de graça com mais detalhes na próxima aula, are means or channels são meios ou canais ordained of God ordenados por Deus to communicate grace from Christ para comunicar graça de Cristo to our needy souls. para nossas almas In necessitadas. fact, many Christians, Reformed Christians, De fato, muitos cristãos reformados summarize the ministry of the church resumem o ministério da igreja as the ministry of the Word and Sacrament. como o ministério da palavra e do sacramento. I will prove that sacraments are means of grace Eu vou prover aqui que os sacramentos são meios de graça, from the provar scriptures later. pelas escrituras depois. Here I simply want to prove Aqui eu só quero provar that the church historically que a igreja historicamente and confessionally e confessionalmente has believed sacraments are means of grace. tem crido que os sacramentos são meios de graça. Notice Calvin. Perceba Calvino aqui. What is a sacrament? O que é um sacramento? An outward attestation Uma atestação externa of the divine benevolence toward us, da benevolência divina a nós, which by a visible sign pelo qual, através de um sinal visível, figures spiritual grace representa a graça espiritual to seal the promises of God que para selar as promessas de Deus on our hearts nos nossos corações and thereby e, portanto, better confirm their truth con- to us. confirmar de maneira ainda melhor essa verdade a The nós. Shorter Catechism. O catecismo menor. What is a sacrament? O que é um sacramento? A sacrament is a holy ordinance Um sacramento é uma ordenança santa instituted by Christ, instituída por Cristo, wherein by sensible signs onde por sinais sensíveis, visíveis, Christ and the benefits of the new covenant Cristo e os benefícios da nova aliança are represented são representados, Sealed selados and applied e to believers. aplicados aos crentes. Brethren, it's impossible to improve upon that little definition. Não dá para aperfeiçoar essa definição You can see aqui. the Shorter Catechism got it from Calvin. Você vê que esse catecismo menor ele vem de Calvino também, The foi two- pegado de the Calvino. two definitions are almost identical. São quase que idênticas essas definições. Now, one of our Baptist fathers, E com relação aos nossos pais Hercules batistas, Collins. Hercules Collins. Hércules Collins. What are the sacraments? O que são os sacramentos? They are sacred signs and seals Eles são sinais santos set before our e eyes selos sagrados, colocados diante dos nossos olhos and ordained of God for this e purpose, ordenados por Deus para esse propósito, that he may declare and confirm by them
para que ele possa declarar e confirmar por the eles promise of his gospel unto us, a promessa do seu evangelho a nós, to this, para que, com that he isso, gives freely remission of sins and life para que everlasting ele mostre que ele dá uma remissão livre dos to pecados everyone in particular e vida eterna para cada um em particular, who believes in the sacrifice of Christ, que crê no sacrifício de Cristo, which he accomplished once for all que ele- upon the cross. que ele conquistou de uma vez por todas na cruz. Our confession, A nossa confissão agora, the grace of faith, a graça da fé, whereby the elect are enabled to believe pela qual os eleitos são to the capacitados a saving of crer their souls, para a salvação das suas is almas. the work of the Spirit of Christ in their hearts, É a obra do Espírito Santo nos and corações is ordinarily wrought by the ministry of the Word, e é ordinariamente trazido pelo ministério da by palavra, which also, pela qual também and by the administration of baptism and the Lord's e Supper, pela administração do batismo e ceia do Senhor, prayer, oração and other means appointed of God, e outros meios apontados por Deus, it is increased and strengthened. é algo que aumenta e fortalece. Notice sacraments are visible signs of the new covenant, Perceba que os sacramentos são sinais visíveis da nova aliança, whereby the benefits of the new covenant, onde os benefícios da nova aliança, as found in Christ, como achados em Cristo, are represented são and representados declared, e declarados, but also sealed and confirmed. mas também são selados e confirmados. This means through a believing use of the sacraments, Ou seja, quando o crente usa os sacramentos, absorve os sacramentos, we not only see the gospel, nós não somente vemos o but Evangelho, experience in our souls the benefits of that gospel. mas também experimentamos nas nossas almas os benefícios desse Evangelho. According to our confession, De acordo com a nossa confissão, through the sacrament and other means, através dos sacramentos e outros meios, faith is increased and strengthened. a fé ela é ampliada e fortalecida. Now this brings us, fourthly, E isso To the traz, em quarto operation. lugar, a operação. and here I want to briefly answer this question. E aqui eu quero responder brevemente essa pergunta. How do the sacraments operate? Como é que os sacramentos operam? Well, negatively, Bem, de maneira negativa, sacraments do not communicate grace from themselves. os sacramentos eles não comunicam graça por si mesmos. There's no grace in the sacraments. Não há graça no sacramento em si. They're only means to Christ, Eles são apenas meios para Cristo. in whom is grace. Nele sim há graça. The sacraments do not function automatically Os sacramentos não funcionam de maneira automática, apart from faith. fora da fé. They are means of grace Eles são meios de graça only to those who believingly somente para aqueles que creem receive them. e recebem eles. Rome teaches grace is native to the sacraments themselves. A Igreja de Roma ensina que a graça ela é nativa, ela está presente no próprio sacramento. And thus can be received without faith. E que esse sacramento, então, pode ser recebido sem fé. The Reformed view is A visão reformada that only those who believe é que apenas aqueles que creem receive grace from the sacrament. recebem a graça do sacramento. Thus, because faith is the work of the Spirit, Porque fé é um trabalho, uma obra do Espírito the Santo. sacraments, Os sacramentos, along with all other means of grace, assim como outros meios de graça, are only effectual só são efetivos when owned and blessed by the Spirit. quando eles são usados e são Calvin pelo Espírito. Pertencem e são usados ao If the Espírito. Spirit be lacking, Calvino diz, se o Espírito estiver the faltando, sacraments can accomplish nothing more os sacramentos não conseguem fazer absolutamente nada. than the splendor of the sun Então, o esplendor Of the sun. do sol, shining upon blind eyes, os sacramentos fazem a mesma coisa que o esplendor do sol sobre olhos cegos. or a voice Ou uma voz sounding in deaf ears. soando em ouvidos surdos. Elsewhere, Calvin said, Em outro lugar, Calvino diz, therefore, portanto, let it be regarded as a settled principle vamos colocar aqui como um princípio definido, that the sacraments have the same office as the Word of God, que os sacramentos têm o mesmo ofício que a palavra de Deus, to offer and set forth Christ to us, de oferecer e apontar Cristo para nós, and in Him the treasures of heavenly grace. e nele os tesouros
da graça but celestial. they avail and profit nothing Mas eles não conseguem nada, unless received in faith. a não ser se forem recebidos pela As fé. with wine or oil Assim como vinho ou óleo, or some other liquid, ou qualquer outro líquido, no matter how much you pour out, não importa quanto você encha, coloque, it will flow away vai vazar and e disappear desaparecer. unless the mouth of the vessel A não ser que a tampa do vaso is open. esteja aberta. Moreover, Ou seja, não vai sair a não ser que a tampa esteja the aberta. vessel will be splashed over on the outside, Ou então the splashed over will be, splashed over on the outside, seria tipo o vaso. Calvin is sometimes complicated to understand. but the liquid will never get on the inside. Ok, vai vazar se tiver, se não tiver tudo certinho, o líquido vai vazar. A bottle, Uma garrafa, if the lid is closed, se you tiver, can pour the liquid, se tiver tudo but nothing selada, goes on the inside. né, se tiver com furos e tudo, você pode jogar qualquer tipo de líquido vai vazar. You can drink all the bread and the wine in the world, Você pode comer qualquer tipo de and if your vinho, mouth isn't opened by faith, mas se a sua boca não it estiver won't aberta, benefit you at all. That's what Calvin means. ok, você pode tentar, né, beber alguma coisa, comer alguma coisa, mas se a sua boca não estiver aberta, não vai ser de serventia nenhuma. All right, fifthly, Quinto, their relation to the word and prayer. a relação da palavra com a oração. Sacraments must be accompanied with the word and prayer. Os sacramentos devem ser acompanhados com a palavra e com a oração. First, the word. Primeiro, a palavra. Sacraments need explanation. Os sacramentos precisam de uma explicação. What Richard Barcellos said of the supper is true of both sacraments. E quando Richard Barcellos fala que a ceia é verdade acerca dos dois He sacramentos. said the Lord's Supper A ceia do Senhor, ele is diz, not a stand-alone ordinance. não é uma ordenança solitária. It does not preach itself. Ela não consegue pregar por si It mesma. needs to be explained. Ela precisa ser explicada. Prayer. Oração. As there is no grace essential to the sacraments, Como não há uma graça essencial nos sacramentos em si, prayer must be offered for God's blessing upon it. a oração precisa ser oferecida a Deus para a bênção de Deus. In instituting the supper, E assim, ao instituir a ceia do Senhor, our Savior prayed before he administered the element. é por isso que quando ele instituiu a ceia do Senhor, o nosso Senhor, ele Remember, ele instituiu uma oração, ele orou. he broke the bread, Lembre-se que he gave thanks, ele quebrou o pão, and partiu o then he pão, administered. deu graças a Deus e administrou. All right, this brings us then very quickly to baptism. E aqui vem rapidamente bem próximo do batismo. Baptism is the sacrament of the new covenant. Batismo é um sacramento da nova aliança. It's commanded by Christ, É ordenado por Cristo, a sign of the new covenant, é um sinal da nova aliança. and a means of grace and blessing. É um meio de graça e bênção. And here I want to consider the mode, E aqui eu quero considerar o modo, that's the how, ou seja, o como, recipients, os recipientes, that's the who, esse aqui é o quem, and significance, e o significado, that's why. esse é o porquê. Now, its mode Agora, o modo is immersion. é imersão. Brethren, Calvin and Luther both confessed. Irmãos, tanto Lutero quanto Calvino confessaram. The Greek word baptismo A palavra grega, baptismo, means to immerse or plunge under. significa, né, você imergir, colocar, né, na profundeza. We'll skip to number 2, its recipients. Vamos agora ao número 2, os recipientes. Only professing Christians should be baptized. Somente os crentes professos deveriam ser Notice batizados. 3 reasons. Nós 3 motivos. The New Testament examples of baptism. Os exemplos de batismo no Novo Testamento. Everybody baptized in the New Testament was a believer. Todo mundo batizado no Novo Testamento era um crente. Ah, wait a minute, Pastor. Ei, peraí, pastor. What about the household baptisms in the book of Acts? E aqueles batismos de casas, de uma família inteira no livro de Atos? I think there are 7 of them. Eu penso que há 7 deles. But with reference to 6 of them, Mas com relação a 6 deles, we are expressly told é dito expressamente that everybody in the house que todo mundo dentro dessa that casa would be baptized que seria batizado heard the gospel, ouviu o evangelho, repented,
se arrependeu or believed. ou creu. But what about the seventh? Mas e acerca desse sétimo aí? Well, the seventh concerns the woman Isso, o sétimo é relativo à mulher, named Lydia, nomeada Lídia, who seemingly que aparentemente was a widow or single. podia ser uma viúva ou uma mulher solteira, Because remember, she was down at the place of prayer by herself. porque ela estava ali no local de oração por si mesma. And when she became a Christian, when quando- God opened up her heart, Quando ela se tornou uma cristã, she que Deus abriu o invited coração these dela, men ela convidou estes back homens to her house, à casa dela, which probably means she lived with her mom, que provavelmente significa que ela morava com a sua mãe, maybe children by her husband who's dead, I don't know. talvez com os filhos do marido já falecido, But não all se we sabe. do know, it seems, Mas o que tudo indica that Lydia é que Lídia wasn't married não foi, or else widowed. ou ela não era casada ou então ela era uma viúva. But the other 6 cases, Nos outros 6 we have casos, express testimony temos um testemunho that expresso. those in the house Que a- were at least old enough Aqueles dentro dessas casas eram pelo menos to hear, repent, and believe. maduros o suficiente para se arrepender e crer. Secondly, the New Testament commands of baptism. Segundo, o Novo Testamento ordena o batismo. The New Testament always puts faith and repentance before baptism. O Novo Testamento sempre coloca a fé e arrependimento antes do batismo. Repent and be baptized. Arrependam-se e sejam batizados. He who believes and is baptized. Aquele que crer e for batizado. They were baptized by him in the Jordan, Eles foram batizados por ele no Jordão, confessing their sins. confessando seus pecados. The new covenant significance of baptism. O significado do batismo na nova aliança. The most popular argument for infant baptism O argumento mais popular pelo batismo infantil, em favor do batismo is infantil, covenantal in nature. é a questão da natureza aliancista dele. Simply stated, Colocado de maneira simples, it is alleged é alegado the covenant made with Abraham que a aliança feita com Abraão was the covenant of grace. foi uma aliança da graça. Now let me show you why this is not true. Deixa eu mostrar isso aqui, porque que não é verdade. If you were to speak to a Presbyterian or an infant baptizer, Se você for falar com um presbiteriano acerca do batismo infantil, most Baptists will go straight to the New Testament. a maioria dos batistas vão direto já para o Novo And Testamento. they will show by the word baptismo, Eles vão mostrar o significado da palavra the batismo, examples of baptism, os exemplos de the batismo, significance of o baptism, that significado, only believers should be baptized. e que só aqueles que creem deveriam ser And batizados. those are good arguments. São bons argumentos esses. But you have to first go where they will go. Mas você primeiro tem que ir aonde eles estão And indo. where will they go? E onde é que eles vão? Genesis 12, 15, 17, and 22. Gênesis, capítulo 12, capítulo Because 17, that's the covenant God Dezes- made with Abraham. capítulo 12, 17, os outros, que é onde você vê a aliança que Deus fez com Abraão. I wonder if any of you have ever seen the debate on baptism between John MacArthur and R.C. Sproul. Eu não sei se alguma vez vocês viram um debate sobre batismo de John MacArthur e R.C. Sproul. Because John MacArthur is dispensational Como o John MacArthur é and not dispensacionalista covenantal, e não é aliancista, he didn't know how to debate R.C. Sproul. He didn't know how to debate. ele não sabia como debater com R.C. Sproul. Because John MacArthur went straight to the New Testament. Porque o John MacArthur ia logo direto He para o said Novo the word Testamento. baptismal means to immerse. Ele logo dizia, batismo significa Every example imersão. of baptism is believers. Todo batismo, The significance of what baptism is, it means immersion. batismo significa imersão, só aquele que crê é batizado. And then R.C. Sproul came up to the lectern. Então lá vem um R.C. Sproul. He said, turn in your Bibles Veja na Bíblia, to Genesis chapter 12. veja lá em Gênesis capítulo 12. Genesis 12 is the covenant God made with Abraham. Aqui em Gênesis 12 é a aliança que Deus fez com Abraão. That covenant was not the covenant of grace. Essa aliança não é uma aliança da Remember, graça. the covenant of grace is nothing more than the promise of the new covenant. Lembre-se que a aliança da graça não é nada mais do que a promessa de uma nova aliança. While planned from eternity,
ainda que planejada na is eternidade, first revealed in Genesis 3:15. ela é revelada primeiramente em Gênesis capítulo 3, versículo This 15. covenant of grace or promise of the new covenant Essa aliança da graça ou promessa is de uma nova aliança further revealed in the Old Testament historical covenants é revelada, vai sendo revelada nas alianças históricas do Antigo and is Testamento, completed or fulfilled in the new covenant. e é então que ela é cumprida no Novo Testamento. The new covenant A nova aliança is the covenant of grace. é a aliança da graça. It's the only covenant that saves. É a única aliança que salva. Everybody saved before it Todo mundo salvo was antes, saved by virtue of it, foi salvo em virtude dela, as they anticipated it, pois ela through antecipava types, shadows, and promises. através de tipos, sombras e promessas. Now go back to your mind to Genesis 12 Agora vamos para Gênesis 12. and the promises that God made to Abraham. E a promessa que Deus fez a Abraão. First, there was the promise of a multiple seed, many descendants. Primeiro, a promessa de de muitos descendentes. Remember, at the time, Abraham was old and without child. Lembre-se que Abraão era velho e sem filhos nessa He época. second promised him E Deus promete, em segundo lugar, the possession of the land of Canaan. a possessão da terra de Canaã. He third promised him Em terceiro, ele promete a ele deliverance from the Canaanites. o livramento dos cananeus. So these are the three promises made to Abraham Então, essas três promessas Deus with fez a Abraão reference to his physical seed, com referência à sua descendência and física. God fulfilled them all. E Deus cumpriu todas elas. He brought his descendants, Ele trouxe os who were descendentes more than the stars of the heavens, que eram mais do que as estrelas no céu. into the land of Canaan, Deus levou a terra de and Canaã he drove out the Canaanites. e ele expulsou os And he cananeus. fulfilled every promise he made to Abraham. E ele cumpriu toda a promessa feita a But there Abraão. was a fourth promise, Mas há uma quarta and that promessa, is from him que é uma promessa dele, would come a seed daquele que viria como That's the semente, Messiah, aquele que viria como semente, who que é o would be the Messias, means of blessing every nation. que seria o meio para abençoar todas as nações. That was the covenant of grace. Ali sim a aliança da That was graça. the promise of Jesus. Essa é a promessa de Jesus. Paul twice says in the New Testament Paulo duas vezes diz no Novo that Testamento: was the gospel preached to Abraham. esse foi o evangelho pregado a Abraão. So the covenant made with Abraham Então a aliança feita com Abraão wasn't the covenant of grace. não era a aliança da graça, It was the covenant made with Abraham. era a aliança feita com What Abraão, the New Testament calls the covenant of circumcision. que o Novo Testamento chama de But aliança da, within that covenant, aliança da just circuncisão. as with the covenant with Moses Mas assim como naquela aliança tinha, and David, assim como a aliança there feita was the com promise of Jesus. Davi, com Moisés, havia ali nessa aliança uma promessa acerca de And so Jesus. the covenant made with Abraham Então, assim como a promessa was feita, for Abraham and his physical seed. a aliança feita com Abraão era uma aliança acerca And da sua within- descendência física. And within that covenant, E dentro dessa there aliança was the gospel, havia o evangelho, the promise of Jesus. a promessa acerca de Jesus. And that, my friend, is the covenant of E grace. dentro dessa promessa há a aliança da graça. So what our beloved Presbyterian brethren do is, Mas o que os nossos irmãos presbiterianos they say fazem the é isso covenant aqui. made with Abraham Eles dizem que a is aliança feita com Abraão is the same as the new covenant. é igualzinha à nova The aliança. covenant made with Abraham was with him and his physical seed. A aliança feita com Abraão era com ele e com a sua descendência The new física. covenant is made with us and our physical seed. A nova aliança é feita conosco e com a But nossa this- descendência but física. this is to confuse the covenant. Mas aí você está confundindo as alianças. The covenant made with Abraham A aliança feita com was Abraão the covenant made with Abraham. foi a aliança feita com Abraão. And the new covenant in Christ E a nova aliança em Cristo is the new covenant of grace. é a nova aliança da graça. And thus, everything true of his physical seed E ainda tudo aquilo que foi verdadeiro acerca da was descendência literally fulfilled física foi literalmente and cumprido. was typical or shadow of spiritual truth realized in the new covenant. E tudo aquilo que ela apontava de maneira típica com as sombras foi cumprido na nova aliança. Circumcision Circuncisão becomes regeneration. se tornou a regeneração. The land of Canaan A terra de Canaã becomes heaven. se tornou o céu. A multitude of descendants Uma grande descendência becomes a church that can never be numbered. se tornou a igreja, a assembleia que nunca pode ser numerada. Deliverance from the Canaanites O livramento dos cananeus becomes salvation from sin. se tornou a salvação das My almas, friend, dos simply pecados. put,
The covenant made with Abraham Colocando de maneira simples, a aliança com Abraão can't be the covenant of grace. não pode ser a aliança da Because if graça. the covenant made with Abraham was the covenant of grace, Porque se a aliança feita com Abraão and foi a it's aliança one da and the graça same with the new covenant, e a mesma da nova then aliança, everybody in the new covenant então todo mundo na nova or the aliança covenant of grace ou na aliança da graça should get a piece of Palestine. devia pegar um pedaço da Where's Palestina my para piece cima. of Palestine? Cadê a minha terra na Where's Palestina? my little chunk of my inheritance in the land of promise? Cadê o meu pedacinho ali na terra da promessa? Brethren, that's not the covenant of grace. Irmãos, isso The não é covenant of grace a aliança. promises land better than that. A aliança da graça não é assim, ela promete uma terra melhor do que essa. The new heavens and the new earth. Ela promete os novos céus e a nova terra. None of the Old Testament historical covenants are the covenant of grace. Nenhuma das alianças históricas do But Antigo they Testamento é uma aliança all da graça. contained that promise. Mas tem ali nessas alianças a And they're promessa. all fulfilled in it. E também foram Do you remember how cumpridas. Paul put it in Ephesians 2:12? Vemos como Paulo coloca em Efésios, 2:12. capítulo 2, versículo 20. When he spoke about the covenants, plural, Quando ele fala das alianças, plural, of the promise, singular. e da promessa, ele fala no The singular. covenant with Abraham, Moses, and David. As alianças feitas com Abraão, The Moisés, Davi. covenants As alianças, of the promise. e ele fala a That promessa. promise is the covenant of grace. Essa promessa é a aliança da graça. Jesus saving and better new covenant. E a salvação em Jesus é uma aliança melhor. And so circumcision E assim, a circuncisão isn't fulfilled in baptism, ela não é cumprida no it's batismo. fulfilled in regeneration, Ela é cumprida na regeneração, which is illustrated in baptism. que é ilustrada no batismo. Thus, let's come lastly E assim vem por to último. its significance. Então, o significado. Baptism is a sign of the new covenant. O batismo é um símbolo, um sinal da nova aliança. The old covenant had a sign. A antiga aliança tinha um sinal. What was that? Qual era o sinal? Circumcision. Circuncisão. The new covenant has a sign. Nova aliança tem um sinal. What is that? Qual é o sinal? Baptism. Batismo. Brethren, we totally agree Nós that there's concordamos similarities between the Old Testament sign of circumcision and the New Testament sign of baptism. Nós concordamos que há uma semelhança, uma relação entre a circuncisão e circuncisão e o batismo. Everybody in the Old Covenant Todo- got the sign. Todo mundo na antiga aliança recebeu o sinal. Everybody in the New Covenant Todo gets the sign. Todo mundo na nova aliança recebe o sinal. I show you that baptism is first a sign of the New Covenant. Mas olha, o batismo vou mostrar que é um sinal da nova aliança. It symbolizes union with Christ. Segundo, ele representa a união com Cristo. As the believing sinner Assim como o pecador que is se arrepende e placed crê, beneath the water, mergulhado nas it águas, pictures union with Christ in his death. ele se relaciona com a And morte e a as the ressurreição. believing sinner is brought up out of the water, Na medida que o crente ele é mergulhado em água pictures union with Christ's resurrection. e se associa com a morte de Cristo, assim quando ele é levantado, ele se associa com a ressurreição de Cristo. Number 3, baptism is a public confession of faith in Christ. Número 3, o batismo é uma declaração pública de confissão de fé em Cristo. In water baptism, Na água do the batismo, believing sinner o crente makes promises to Christ. arrependido faz promessas a Cristo. And in water baptism, Então, na água do batismo, Christ makes promises to the believing sinner. e Cristo faz promessas ao crente arrependido. Brother, water baptism is a ceremony. Irmãos, a água batismal é algo cerimonial, It's like a wedding ceremony. assim como uma cerimônia de casamento. In a wedding ceremony, Uma cerimônia de there's casamento, public vows made. há os votos públicos feitos. The groom makes promises to the bride. O noivo faz promessa à noiva. The bride makes promises to the groom. A noiva faz promessa ao noivo. And these are public. E isso é algo público. And then there's a sign given. E há um sinal dado. Usually the preacher Normalmente o pregador says at one point in the service, fala em um momento do serviço, da Victor, cerimônia. what sign do you have Que, of your unending love? qual é o sinal que você tem desse amor eterno aí? Martha, Marta, what sign do you have of your unending love for Victor? qual é o sinal que você tem, esse sinal de amor eterno pelo Vitor? And they both will say a ring. E ambos vão dizer um anel. And then you put your ring on her, or
You put rings on each other's E fingers. cada um põe um anel no dedo. And thus do the outro. ring is a sign Então esse anel é um sinal of covenant promises. de uma promessa aliancista. Stop and think like this. Pare e pense um pouco nisso. Let's say my wife is discouraged. Vamos dizer que a minha esposa está desanimada. She's just depressed with life and some difficulties that are going on. E ela só está deprimida com a vida, com as pressões She que can look acontece. back at the ring on her finger. Ela olha para os anéis, And para o this anel. reminds her Isso lembra ela. that I have promised never to leave her. Ela lembra que eu prometi That com esse I anel que eu nunca am vou deixá-la, all hers. que eu sempre vou ser dela. If she gets a little older, Ainda que ela fique mais velha, a little heavier, um pouco mais pesada, a few wrinkles here or there, aqui um reumatismo aqui e ali. her husband has promised never to leave. O marido prometeu nunca And this deixá-la. is a sign or a symbol. Isso aqui é um sinal, um of that símbolo promise. dessa promessa. So too in baptism, Assim também no batismo. Christ promises us never to leave. Cristo promete a And nós we- nunca nos and we deixar. promise never to leave him. E nós prometemos nunca deixá-lo. Now, tragically, in marriages, Tragicamente, nos people break casamentos, their covenant promises. as pessoas quebram essas But in alianças. this marriage, Mas nesse the casamento aqui, fidelity of the groom a fidelidade do is noivo, ensured by the fidelity of the bride, a fidelidade do noivo, is ensured by the fidelity of the groom. a fidelidade da noiva é assegurada pela fidelidade do noivo. In short, Christ promises Ou seja, as promessas de Cristo to never leave us, de nunca nos deixar, and he promises e ele promete, to ensure e ele assegura that we'll never leave him. que nós nunca vamos deixar ele. And that's why, fourthly, baptism is a seal of the benefits of the new E covenant. por isso, o quarto batismo é um sinal dos benefícios da nova aliança. Now, one of the selo. classic texts that Paedobaptists use Um texto clássico que os pedobatistas usam, to argue their views of infant baptism que é onde eles argumentam as visões deles acerca do batismo is infantil. Romans 4:11 and 12, É Romanos 4, where 11 e 12, here we read, onde nós lemos: and Abraham received the sign of circumcision, E Abraão recebeu o sinal da circuncisão, a seal of the righteousness of the faith which he had um selo da justiça da fé while still uncircumcised. que ele tinha enquanto estava incircunciso. All right, now stop and think about Abraham. Vamos parar para pensar em Abraão. He was justified before he was circumcised Ele foi justificado antes de ser circuncidado, because he had faith before he was circumcised. porque ele teve fé antes de ser So circuncidado. to him as a believer, Então, para ele como crente, and only to him as a believer, e somente para ele como crente, was circumcision a seal. a circuncisão era como fosse um selo. That is, as a believer, Isso é, ele um crente, he could look upon his ele circumcision podia olhar para sua circuncisão as a seal, como um selo, as a promise, como uma promessa, as a certainty como uma certeza that he's righteous by faith. que ele foi justificado, God. ele é justo através My da friend, fé diante de Deus. Circumcision was not a seal Circuncisão não era um selo of righteousness de justiça for those who were not believers. para aqueles que não eram crentes, Only for those who were believers. somente para aqueles que eram Now let's crentes. go back to the New Testament. Vamos voltar para o Novo Testamento. And we have a little Hebrew boy. Quando você tem He's been circumcised on the 8th day. Quando você tem aqui um menininho hebreu circuncidado no 8º dia, But he's not righteous. mas ele não é justo, He's unrighteous. ele é injusto. But then he becomes 5 or 6 years old, Ele vai estar com 5, 6 anos, maybe 10 years old, talvez 10, and he believes in the promise. mas ele crê na promessa. And he's justified. Ele é He's justificado, righteous. ele é tornado justo. Now he can look upon his circumcision Agora sim ele vai poder olhar para a as a circuncisão seal como um selo, of the righteousness of God. como um selo da justiça de Deus. Let me close by illustrating this one last time Vamos ilustrar mais uma última vez, with Noah. com Noé. Do you remember the sign of the Noahic covenant? Vocês lembram do sinal da aliança noética? The rainbow. O arco-íris. Go with me for a second to Noah and some of his grandsons. Vamos aqui para um momento entre Noé e seus netos. This is a few years after the flood. Alguns anos depois do dilúvio.
And they're talking, and Noah is catechizing them. E aí estão conversando e Noé está catequizando eles. And then the clouds began to grow dark. E as nuvens começam a ficar escuras. And one of the grandsons say to Noah, Grandpa Noah, E aí um dos netos diz, vovô Noé, I feel afraid. estou com medo. I think God is angry with us again. Eu acho que Deus está com raiva da gente de novo. Why do you say this, my son? Por que você diz isso, meu filho? Because look at the dark clouds. Olha ali as nuvens negras. And now begin to feel the rain. E aí começa a cair a chuva. But then Noah says, but do you see that? Ah, mas aí Noé diz, você está vendo aquilo ali? That rainbow? Aquele arco? That's a sign of God's promise. Aquilo é um sinal da promessa de Deus. That reminds us that he will never destroy the world again Isso nos lembra que ele nunca mais vai destruir o mundo de novo, until the Messiah comes. até o Messias vier. Brethren, you understand that was the essence of the Noahic covenant. Você entende que essa é a essência da If aliança God noética? had promised that the seed of the woman will come, Deus prometeu que a semente da mulher the viria. necessity had to be a woman. Teria que ser para uma It's the mulher. promise that he will preserve the earth Há a promessa que until the ele ia, Messiah comes. que ele ia preservar a terra até esse Messias Oh, vir. fear not, my son. Não tema, meu neto. That rainbow is a sign of God's faithfulness. Aquele arco é um sinal da fidelidade de Deus. And now come to our day. E vamos agora nos nossos Oh, we dias. sin so much. Nós pecamos tanto, amados. We never do what we should. Nós nunca fazemos o que We deveríamos often fazer. do what we shouldn't. Nós sempre fazemos And aquilo que I'm não talking deveríamos about- fazer. And I'm talking about us as Christians. Eu estou falando como I'm cristãos talking mesmo. about us as ministers. Falando como ministros aqui. Oh, surely Jesus is going to divorce me and leave me forever. Ah, com certeza Jesus vai se divorciar, vai se divorciar de mim e vai me deixar. Surely I'm going to be judged and thrown into the lake of fire for all eternity. Ah, com certeza eu vou para o inferno, para o lago de fogo. But wait a minute. Ah, peraí um pouco. I remember I was baptized, Eu lembro que eu fui batizado. and in my baptism, E no meu batismo, Jesus promised never to leave me, Jesus me prometeu nunca me deixar, nor to forsake me. nem me esquecer. Oh, when the dark clouds of doubt come over our heads, Quando as nuvens negras de and the dúvida vêm rains sobre a of nossa aff- mente, and the rains of afflictions and sorrows begin to beat upon e our as lives, torrentes de aflição, de sofrimento vêm sobre nós, let us look back to our baptism, vamos olhar para o nosso and batismo. God will use it as a means of grace. E Deus vai usar aquele to batismo como seal meio de to graça our hearts para selar no nosso the coração promises of the new and better covenant. as promessas da nova e melhor aliança. Amen. Amém.